Isso pode mudar a sua vida. Você sabe do que eu estou falando? Da paranormalidade, sim. Vamos falar sobre esse assunto, paranormalidades e como elas te ajudam? Vamos lá, seja bem-vindo ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Se você não me conhece, meu nome é Anderson Gomes, mas eu sei que muita gente que está aqui assistindo já me conhece há muito tempo, desde 2017, quando começaram a sair vídeos por aqui falando sobre paranormalidade, sobre mediunidade e muitos outros efeitos ligados à doutrina espírita, espiritismo, médiuns de umbanda, diversos outros tipos, e junto nessa feira diversos tipos de situações. Veja, a pergunta que eu fiz aqui para você, a questão, sobre isso pode salvar sua vida. O que pode salvar a sua vida? O que é isso? O que é essa paranormalidade? Esses aspectos paranormais do ser humano. Veja, o ser humano ele tem capacidades psíquicas, sim, ele tem capacidades psíquicas, capacidades psi, que nós chamamos, que são, por exemplo, a mediunidade, que é a capacidade de se comunicar com este outro mundo que nós supomos ser mortos, mas eles estão mais vivos que nós, com muito mais percepção da vida do que nós, E tem outras capacidades, como por exemplo a telepatia, sim, comunicações telepáticas, a clarividência, você ver o estado presente de algum lugar, um ambiente em algum lugar neste tempo presente, e saber o que está acontecendo nesse lugar. Outras capacidades como a pré-cognição, de você ver o futuro de alguma forma, sonhando ou consciente, tendo uma visão, ou retrocognição, tendo uma visão do passado, que pode ser de uma encarnação sua, pode ser de alguma coisa daquele lugar onde você está, e outras capacidades paranormais, que a gente chama de PK, que são psicocinéticas, que são capacidades onde o ser humano consegue com a sua mente mover objetos. Sim, mover objetos, mover a matéria, alterar a matéria. Nessas capacidades psicocinéticas tem até o que a gente chama de micro-PK, que é uma capacidade do ser humano alterar aparelhos eletrônicos. Sim, você já percebeu aquelas pessoas que não entendem nada de informática, mas quando sentam no computador e ficam confusas, o computador meio que trava, sai do ar, faz alguma coisa, acontece alguma coisa, sem ela mexer em nada, e basta um técnico chegar perto, o computador destrava, praticamente sem ele tocar. Então veja que uma interação de duas mentes, olha que interessantes os efeitos que acontecem. Todas essas coisas acontecem na nossa vida. E muitos outros efeitos curiosos. Também tem a movimentação de objetos, que não é exatamente uma psicocinese, mas é um poltergeist. E aí é a hipótese da vida, além da morte, da sobrevivência da consciência, onde existe um ser que está ali de alguma forma agindo. Mas ainda vem a pergunta que vocês devem estar matando aí. Mas Anderson, como isso pode salvar a minha vida? Como isso pode me ajudar na minha vida de alguma forma? Veja, uma das coisas que mais tem na literatura da parapsicologia, descrito por aí muitos e muitos livros, são situações onde o ser humano ele teve a necessidade de angariar uma informação, de receber uma notícia, de se proteger de algo, e aí ele obteve essa informação. Seja por um contato espiritual, certo? Mediunidade, através de uma aparição que surgiu ali e aquela entidade se comunicou. Seja por uma situação onde telepaticamente alguém avisou você de algo necessário, algo que você precisava saber, um perigo que você ia correr, e você mesmo alcançou a mente daquela pessoa que desejava lhe causar esse perigo, e você obteve esta informação. Ou por clarividência, de você ver na sua mente aquele lugar onde ocorreria tal coisa e você saber, saber ali o que está acontecendo, o que está ocorrendo naquele lugar. Deixa eu só dar um mudinho aqui no celular, senão ele fica dando bipzinhos e é muito chato. E aí tem outras questões, eu falei aqui da clarividência, Então veja que tem muitas ocorrências de paranormalidade na nossa vida. O que explica a aparecer essas situações na nossa vida? Bem, no caso da mediunidade, muitas pessoas começam como médiums desde criança e às vezes têm
fatores de predisposição na família, pessoas que geram médiums, a crença da família e certas capacidades que a gente não vai entrar nos pormenores aqui, né, como capacidades de abstração e tudo mais, né, desde a infância, que fazem com que facilite para você ter mediunidade. Mas a mediunidade em si é até uma capacidade de comunicação, mas no geral dos casos, a telepatia, a clarividência, a pré-cognição acaba lhe protegendo, lhe auxiliando muito mais no dia a dia, na troca de informações. E veja que essas capacidades não precisam envolver mediunidade. Separe as coisas. Veja que telepatia, clarividência, pré-cognição, sonhar com o futuro, essas coisas, não são mediunidade. Mediunidade é conversar, né, com uma entidade de outra vida. Então é isso que é mediunidade. Telepatia não é mediunidade, é capacidade anímica. Clarividência também, pré-cognição também. Então veja que essas três capacidades geralmente são as que mais auxiliam você no dia a dia, que é você saber que algo, por exemplo, vai acontecer no seu trabalho, de você se comunicar com um amigo que está precisando de ajuda e receber aquela informação telepaticamente. Em algumas pessoas, essas capacidades, elas existem e ela não nota, ela não acredita, porque essas coisas não existem. Às vezes que aconteceu comigo foram todas coincidências, né? Então você vai ver os estudos de casos, as pesquisas, as estatísticas de evidência e de clarividência e você vê que, nossa, mas pela quantidade que existe, alguma coisa tem, não pode ser tantas, milhares e centenas de milhares de coincidências como fatos sobre telepatia. Um livro muito interessante para você pesquisar, que como ele é muito antigo, talvez você só encontre em PDF mesmo na internet. Chama-se Canais Ocultos do Espírito. Na verdade, não é do espírito, é da mente. Mas quem traduziu para o português resolveu trocar mente por espírito. Mas tudo bem, importante é o conteúdo. E lá fala desses casos, clarividência, telepatia, pré-cognição, em diversas situações. E situações que ajudaram o ser humano a se proteger, a receber uma informação. Por exemplo, uma mulher que recebeu uma informação que o filho tinha morrido na guerra, né? E ela recebeu através da mediunidade. Nem foi telepatia, né? Foi de forma mediúnica. Tá certo que às vezes esses casos são discutíveis. Você pode ficar pensando, mas espera aí, ela viu o espírito, ela recebeu uma informação e aí projetou a imagem da pessoa na frente dela. Aí são especificidades da ciência, da parapsicologia, para você buscar entender cada ponto. E aí tem que estudar muito a fundo, caso por caso. Tá? Então veja que em muitas situações da sua vida, você pode prever coisas, você pode ter sonhos com situações. Os sonhos às vezes incomodam certas pessoas, porque elas têm a ideia que elas poderiam evitar uma certa situação. Poxa, eu sonhei com o futuro e eu não ajudei e aconteceu algo, muitas vezes até morte. Né? Poxa, eu sonhei que fulano ia morrer e ele morreu. Poxa, se eu tivesse avisado, né? Será que eu não teria evitado? Veja que é uma situação que, primeiro, não dá para você ter certeza. Nem sempre você consegue ter certeza. Às vezes pode ser só um sonho. E eu acredito, né? Na verdade eu acredito, eu entendo, eu penso que seja dessa forma. No caso de uma vida, dificilmente você vai evitar uma situação. É claro que um perigo, se você sonhou que uma pessoa sofreu um acidente de carro, você pode até conversar com ela. Olha, tome cuidado no trânsito, quando você for para tal lugar, é tão arriscado lá, tem tantos perigos. Meio que vá pelas beiradas. Eu acho muito complicado você chegar numa pessoa diretamente e dizer, olha, eu sonhei que você vai morrer. Você prega um grande susto na pessoa, ela fica impressionada. Né? Então, o melhor talvez, se você não tem, principalmente se você não tem intimidade com a pessoa, não fale diretamente. Né? Ou aconselhe só, vá pelas beiradas, aí, tome muito cuidado. E morte, meu amigo, você não tem poder sobre a vida ou sobre a morte, você não é Deus. Né? Então, se puder ajudar, ajude, se não, né, deixe na mão divina que tudo isso vai ser resolvido. Bem, meus amigos, isso era para ter uma ideia sobre como as paranormalidades ajudam você no dia a dia, sim, e você pode se aprofundar nisso para entender, tornar isso natural na sua vida e você usar no seu dia a dia como um potencial. Sim, você pode, isso é permitido que você use sim.
Então, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.